Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Podemos sentar em nome de Jesus. Eu quero, nessa oportunidade, louvar a Deus pela vida do pastor da igreja, pastor Albertino, pela vida da irmã Alexandra. Quero louvar a Deus por poder estar mais uma vez de volta a esta casa. Deus marcou conosco este encontro aqui. Aleluia. E Ele é Deus de encontro, irmãos. Aleluia, Ele é Deus de encontro. Quero louvar a Deus pela vida do ministério local, louvando a Deus pela vida de todos aqueles e aquelas que oraram para que aqui a gente pudesse chegar. Eu sou resposta das orações de vocês. Aleluia. E eu quero louvar a Deus pela vida desses servos de Deus. Amados, eu estava ouvindo as nossas irmãs falando, e eu também tenho parte nesse sentimento de alegria. E o ano passado, como bem disse a nossa irmã Alexandra, ela entrou em contato e daí a pouco os noticiários começaram a noticiar o que estava acontecendo por aqui, e eu entrei em contato porque vi uma reportagem e ela me falou do quadro da cidade. E eu vivi esse momento com vocês, orando, clamando a Deus, juntamente com meu esposo. Toda noite a gente fazia um clamor na nossa casa por todos os irmãos, por todas as vidas aqui do estado do Rio Grande do Sul, para que Deus chegasse e não permitisse que o desespero tomasse conta. Porque quando a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, é porque a Bíblia tem razão e sabe que se faltar essa alegria, a gente perde força, né? Então, quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Antes de entrarmos na mensagem, eu gostaria de avisar que eu tenho 3 livros. Para quem não me conhece ainda, não sabe, eu sou escritora. Não porque quis ser, mas porque Deus quis tornar. E muitas vezes a gente nem quer ser uma coisa, mas Deus quer tornar. Já aconteceu isso com você? É. Aqui, se a gente fosse dar a oportunidade, ia ter mulher que a gente dizia, eu não queria ser mulher de pastor, mas Deus quis tornar. Aí vai ter outros que vai dizer assim, eu não queria ser pastor, mas é porque Deus quis tornar, né? Já tem outra que vai dizer assim, eu não queria mexer com esse tipo de trabalho, mas mexo porque Deus quis tornar. Assim faço eu. Eu não queria, eu nunca imaginei de me tornar escritora, mas Deus quis fazer. E foi numa festa de ciclo de oração como essa aqui, na hora do almoço, que Deus tomou uma irmã do ciclo de oração e disse, Deus vai te levar pelo caminho da escrita, porque é necessário que aquilo que você fale se torne livro, para que outras vidas sejam edificadas. E assim Deus fez. Quando foi questão de uns 6 meses depois, eu recebi a ligação de uma editora aqui do Brasil, dizendo, a gente tem interesse de transformar as suas mensagens em livros. E aí nasceu o nosso primeiro livro, esse aqui, Vencendo a Tristeza. Esse livro, ele trata da história da personagem Leia, a única mulher da Bíblia, que com 1 semana de casada ganhou uma rival mais nova, mais bonita e mais amada. A história de Leia é uma história de superação. É uma história onde o Deus de toda graça, ele faz uma pessoa triunfar num cenário de rejeição. Vivia um cenário de rejeição, mas Deus a fez triunfar. Amém, irmãos? Nosso segundo livro, esse aqui, já está na 6ª edição, Intercessão, um Clamor Necessário. É o livro ideal para quem ama a oração, para quem não tem nenhuma atração por oração, para quem acha que ora muito e para quem tem certeza que ora pouco. Então, esse livro atende todas essas pessoas. Aqui, o Intercessão, a gente trata desde o Antigo Testamento, homens como Esdras, como Samuel, os restauradores, os profetas, homens que no relato do Antigo Testamento, falamos um pouco também da oração na vida da igreja primitiva e trazemos para a vida de oração da igreja contemporânea. Então, Intercessão é um verdadeiro manual de oração. Já foi adotado em escola bíblica de obreiras, viu? E de obreiros também. E esse aqui é o nosso 3º livro, ele foi lançado agora em junho, né? Em junho. Esse livro aqui é Desafios do Chamado. Você que sabe que tem um chamado, mas não sabe como se posicionar. E muitas vezes sabe que tem um chamado, mas reluta contra esse chamado.
O desafio do chamado, eu trato sobre o chamado de Abraão, o chamado de Moisés, o chamado de Samuel. E o 4º capítulo é um capítulo dedicado inteiro ao meu chamado. Muitos homens, muitas mulheres, depois do culto, me procuravam e me perguntavam assim: irmã Aparecida, como é que tudo aconteceu? Pessoas que muitas vezes têm uma chamada de itinerância e ficavam querendo saber como tudo começou. Então, nesse livro, a gente também dedica um capítulo para isso, tá? E tem um quadro chamado Quadro Aconteceu Comigo. Quem foi que já ouviu testemunhos meus? Dá um glória a Deus aí. Pois é, o quadro Aconteceu Comigo. Eu encerro cada capítulo contando um testemunho de algo que eu vivi na chamada, né? Na chamada. E tem muita coisa que eu vivi na chamada que não está aqui, mas uma boa parte a gente já colocou, tá bom? Então, após o culto, os irmãos terão ali fora uma mesinha, meu esposo vai estar lá para lhe atender. E digo, vocês não encontram esses livros em nenhum site, tá, gente? Eu levo ele para os eventos. Breve estaremos disponibilizando, se Deus quiser, ele digital. Breve estaremos lançando a nossa plataforma e vai estar lá o livro digital e também um livro físico. Porém, se você quer adquirir esse material, hoje é a oportunidade. Quando você faz pedido pelo correio, a gente tem uma livrariazinha online que funciona pelo WhatsApp. Aí você já paga encargos de correio e sai mais caro. Amém, mães? Glória a Deus. Dito isso, vamos para aquilo que mais nos interessa. Bíblia, né? Bíblia. Bíblia é assunto que deve interessar todo crente. Sim ou não? Livro do profeta Jeremias. A nossa irmã Alexandra, ela me deixou bem à vontade. Ela disse: olha, as mulheres estão trabalhando um tema mulheres enraizadas, mas você fique à vontade para você falar aquilo que Deus colocar no seu coração. Livro de Jeremias 17, vocês leram aqui, versículos 7 e 8, que diz assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que esconde as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Quantos podem dizer glória a Deus? Muito bem, a nossa irmã Alexandra, ela disse: fique à vontade, não precisa pregar no tema, vá naquilo que Deus direcionar. Mas Deus me direcionou nesta noite para falar um pouquinho sobre crente enraizado. A palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, ele atrela a confiança, ele atrela o fato de confiar no Senhor a uma árvore. Ele faz essa comparação de uma forma brilhante. E ele diz mais que essa árvore não é qualquer árvore. Ela é uma árvore plantada junto às águas. Então, se ela é plantada junto às águas, ela é uma árvore que tem suprimento. E ele não diz apenas que ela é plantada próximo às águas. Ele diz mais que ela estende as suas raízes para o ribeiro. Além dela ter o privilégio de estar localizada perto das águas, ela estende as suas raízes para o ribeiro, ou seja, as suas raízes procuram água. As suas raízes procuram suprimento. Aí ele ainda diz mais, que essa árvore não apenas está plantada próximo às águas, não apenas estende as raízes, mas essa árvore, ela é tão bem enraizada, que quando vem o calor, a sua folha permanece verde. Quando vem a seca, anos de sequidão, aleluia, ela não se afadiga, e ela é uma árvore diferenciada, que ela consegue dar fruto ainda mesmo em períodos de seca. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. E o fato da Bíblia comparar um varão que confia em Deus a uma árvore plantada junto às águas, isso quer dizer que quando a gente confia no Senhor, a gente ganha estrutura, envergadura,
alicerce, suprimento, fortaleza de uma árvore plantada junto às águas. Aleluia. Mas na verdade, o que significa ser um crente enraizado? Enraizado significa que tem raízes profundas. A palavra de Deus fala do crente enraizado quando ele fala que é arraigado. O que é ser arraigado? É ser enraizado. Enraizado significa que ele criou raízes, e raízes que se fixou de uma forma profunda, ou seja, aquele crente está profundamente estabelecido. Ele pode também, o termo enraizado pode se referir a raízes firmes, a um local onde a firmeza está atrelada, e a convicção firmes e fundamentadas. Então, quando eu digo que um crente ele é enraizado, eu estou dizendo que ele não vai em qualquer vento. Eu estou dizendo que ele tem as suas convicções firmes. Eu estou dizendo que ele tem a sua fé nutrida, alicerçada. Eu estou dizendo que esse crente, aleluia, não é qualquer vendaval, não é qualquer moda, não é qualquer vento de doutrina que leva esse crente. Oh, aleluia. Paulo escrevendo aos crentes lá em Colossos, no capítulo 2, versos 6 e 7, Paulo disse assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Aí, olha o que é que Paulo usa. Arraigados, ou seja, enraizados, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ação de graças. Aleluia. Paulo estava escrevendo à igreja em Colossos e dizendo: olha, se você andar nele, se você estiver arraigado, edificado nele, confirmado na fé, vocês vão ter muita coisa para contar. Vocês vão viver, vão crescer em ação de graças. O que é isso? Em gesto de gratidão. Aleluia. Aí Paulo, ainda escrevendo à igreja em Corinto, capítulo 1, aliás, capítulo 16 da primeira epístola, no versículo 13, ele diz: vigiai, estai, pois, firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Aí na versão NVT está escrito assim: estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé e sejam corajosos e sejam fortes. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas na verdade, irmã Aparecida, qual é o perfil de um crente enraizado? Primeira coisa que a gente entende é que um crente enraizado, ele é um crente encorajado. Aleluia. Aleluia. Um crente enraizado em primeira mão também ele é um crente confiante na palavra de Deus. Irmã Aparecida, eu posso ser um crente enraizado, mas dar uma olhadinha na Bíblia assim uma vez, duas na semana e esquecer a Bíblia lá na estante? Não, não tem como. Não tem como. Crente enraizado, ele é amante da palavra. Crente enraizado, ele vive a palavra, ele se alimenta da palavra. Crente enraizado, ele procura ter uma vida alicerçada, arraigada na palavra. Nós encontramos no livro de Daniel, no capítulo de número 9, verso 2, eu acho muito interessante essa expressão, quando diz assim: e no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, olha como esse crente era alicerçado na palavra, eu, Daniel, entendi pelos livros. Eu não entendi pelo Facebook, eu não entendi pelo Instagram, eu não entendi por causa do WhatsApp, mandou um recado para mim, eu não entendi pelo noticiário, eu entendi pelos livros que o tempo das assolações de Jerusalém estava chegando. Oh, aleluia, aleluia. Eu entendi pelos livros que o tempo das ações de Jerusalém era de 70 anos. Não importava quem dissesse quem era 35, não importava quem dissesse que era 50, não importava quem dissesse que era só 20 anos de cativeiro. Daniel leu os livros e entendeu pela palavra que o tempo era de 70 anos. Oh, aleluia. Glória a Deus. Então o crente enraizado, ele é confiante na palavra de Deus. Pode quem quiser falar, mas se não tiver na palavra,
não move ele. Oh, aleluia. Por quê? Porque ele entende que a palavra, aleluia, ela é bússola, ela é martelo, ele entende que a palavra é lâmpada, ele entende que a palavra lança luz, aleluia, glória a Deus. Segunda coisa que eu vejo no perfil de um crente enraizado, ele é firme naquilo que ele aprendeu por meio das Escrituras. Aleluia. Nós vamos ver que Pedro e João, perante o Sinédrio, lá em Atos capítulo de número 4, versículo 19 e versículo 20, diz assim: respondendo, porém, Pedro e João disseram: julgai vós se isto é justo. Aleluia. Diante de Deus, porque ouvi-me vós, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aleluia. Fizeram uma conjuração, fizeram uma pressão. Pedro, você vai ter que parar de falar de Jesus. Ei, não dá mais para você continuar falando de Jesus não, João. Aí a Bíblia diz que eles se levantam, eles se colocam e dizem: você acha que isso é justo? Você acha que diante de Deus é melhor ouvir vocês do que a Deus? Não, não, conosco é diferente. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aleluia. O crente enraizado, ele é firme naquilo que ele aprendeu. Aleluia. Ele sabe o que é Jesus, ele sabe o que é prova, ele sabe o que é batismo com o Espírito Santo, ele sabe o que é cura divina. Aleluia. Ele conhece os pilares, os princípios da fé. Pode alguém chegar e dizer para ele que lá tem gente cuspindo fogo, ele não vai acreditar logo de primeira, porque ele sabe o que é que diz a palavra. Ele sabe que nos últimos dias se levantarão muitos falsos cristos e muitos falsos profetas. Ele é alicerçado naquilo que a palavra lhe alicerça. Oh, aleluia. Em terceiro lugar, eu aprendo que um crente enraizado, ele é um crente, aleluia, ele é um crente perseverante. E quando eu digo que ele é perseverante, eu também digo que um crente enraizado, ele não é flutuante. Aleluia. Ele não é flutuante naquilo que Deus prometeu. Deus falou que faria, amanhã ele não está dizendo: será que Deus vai fazer? Será que Deus está se lembrando que prometeu? Será que Deus vai se levantar mesmo? Deus me prometeu vitória, mas será que essa vitória vem? Não. O crente enraizado dá nó em pingo d'água, pode chover canivete. Ele sabe que se Deus prometeu é poderoso para cumprir. Revasse, ribicho. Ele entende que o que Deus falou está falado. Ele não é flutuante, ele não é uma Maria vai com as outras. Ele não é um crente que acredita em tudo que aparece, não. Ele aprendeu a ter uma vida firmada naquilo que Deus falou com ele. Oh, aleluia. Nós encontramos lá em Atos capítulo 27 o naufrago do barco que ia para a Itália. E naquele barco estava Paulo e mais 276 almas. E quando chegamos no capítulo 27, a Bíblia diz, eu não gosto dessa expressão, a Bíblia vai dizer, não. A Bíblia não vai dizer, a Bíblia diz, aleluia, que eles foram acobertados, recepcionados numa ilha, atracaram, vamos dizer assim, chegaram, porque na verdade o barco se acabou, e chegaram na ilha de Malta, também chamada de ilha de Melita, aleluia. E eu gosto muito da expressão de Paulo, eu estou dentro de um contexto que ele não é flutuante. Paulo se levanta, todo mundo desesperado, ninguém queria comer, ninguém queria mais nada, fazia dias que não via sol, que não via porto, não via saída, mas Paulo se levanta no meio daquela tempestade, no meio daquela situação caótica, ele se levanta e diz: escute aqui, esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Isso é fé. Isso é fé. No meio da tempestade, o barco se acabando, e você dizer: vamos comer, porque o Deus de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo e prometeu que vai todo mundo escapar. Vai todo mundo escapar. E o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo prometeu, dizendo: Paulo, não temas.
Importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos os varões que navegam contigo. Aí ele diz: porém eu creio que há de acontecer como a mim me foi dito. Você está acreditando que vai acontecer como Deus tem te dito? Não deixe a tua fé ser flutuante. Crente enraizado, a fé dele é perseverante. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo. Aleluia. O que mais eu aprendo? Eu aprendo que um crente enraizado, eles creem e amam a Deus independente das circunstâncias, independente das adversidades. A fé de um crente enraizado, ela não está ancorada se na casa dele só tem bonança, não. A fé de um crente enraizado, quando tem bonança, ele dá glória. E quando a luta se levanta, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim vai se levantar. Eu sei que Ele está no controle. Nós encontramos no livro de Daniel, capítulo 1, aleluia, versículo 8, versículo 9, versículo 12, aleluia. Um crente que ama a Deus independente das adversidades. Aleluia. A Bíblia diz que naqueles dias, levado cativo, Daniel assentou no seu coração não se contaminar, aleluia, com a porção do manjar do rei. Ei, você chegar numa terra de cativeiro e alguém servir comida para você, tinha um prazo para você ser apresentado ao rei. Mas mesmo você sabendo que você está dependendo daquele povo, porque você é escravo, mesmo você sabendo que aquela porção de comida foi o que foi liberada para você comer, porque tem um dia aprazado para você estar diante do rei, e você colocar no seu coração: eu não vou me contaminar com isso aqui. Oh, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que ele assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Oh, aleluia. Mas ele vai e pede ao chefe dos eunucos, aleluia, que ele concedesse não se contaminar. E a Bíblia diz: Deus deu graça a Daniel e deu misericórdia diante do chefe dos eunucos. Aleluia. Deus deu graça a Daniel e deu misericórdia. Sabe por que muitas vezes a gente demora a se posicionar em algumas atitudes, em algumas situações da nossa vida? É porque a gente vacila, é porque a gente fica cocheando entre dois pensamentos. Mas quando você entende quem é Deus e quem é você, e quem você é dentro do contexto do que Ele levantou você para ser, você anda de cabeça erguida. O manjar é oferecido, mas você não se contamina. Eu vou precisar um pouquinho mais de retorno aqui. Aleluia. A Bíblia nos diz, aleluia, que Daniel chega para o chefe dos eunucos e diz: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, aleluia, que se deem a nós, aleluia, legumes a comer e água para beber. Eu não quero manjar de rei, eu quero legume e água. Eu quero legume e água. Minha filha, quem foi que já se viu engordar com legume e água? Quem foi que já se viu? Mas a Bíblia diz que ele engordou com legume e água. Oh, aleluia. A dieta de Daniel era uma dieta totalmente vegetal. Era difícil engordar com essa dieta, mas ele tinha que se apresentar ao rei. Deus ia apresentar o nome de Daniel lá no palácio, aleluia. O coração já estava com propósito: eu não me contamino, pode dar o que der, mas eu não vou me contaminar com essa comida aí, eu não vou me contaminar com esse prato aí. E a Bíblia diz: Deus deu graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E sabe o que é que acontece? Crente enraizado, Deus honra atitude de fé. Oh, aleluia. Versículo 15, 16 e 17 diz: e ao fim dos 10 dias, diga comigo, foi depois de 10, pareceram os seus semblantes melhores
pastores, eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Aleluia. Desta sorte o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que bebia. Daniel disse: faça só um teste de 10 dias. Oh, aleluia. E quando Deus permite que você fique num teste, Ele permite que você fique, mas não é para ser reprovado não. Oh, aleluia. E a Bíblia diz: ora, esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência, mas a Daniel, Deus deu entendimento em visões e em sonhos. Deixa eu dizer uma coisa aqui nesta noite: quando você lança atitude de fé no seu coração, Deus está disposto, Deus está comprometido. Eita, raçou, a honrar a atitude de fé de crente fiel. E eu aprendo o que era aqui, irmã Aparecida. Eu aprendo que crente enraizado muda cenário. Aleluia. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Crente enraizado muda cenário. O cenário foi mudado. Crente enraizado muda o ambiente. Crente enraizado muda costume. Crente enraizado muda rota. Crente enraizado muda até cardápio na Babilônia, meu filho. Ah, cacé. Agora você chega no canto acolá, tem um bocado de descrente, tu diz que é um crente enraizado, aí chega lá, quer ficar parecendo com a turma. Conversa é essa? O segredo seu é ser diferente. O que marca a tua vida é a diferença. O brilho é a diferença. O diferencial é ser diferente. Oh, aleluia. Houve resposta divina para crente enraizado. Aleluia. No capítulo 2, aleluia. Depois que houve, aleluia, aquela grande perseguição, no capítulo 2 do livro de Daniel, versículo 19, aleluia, 27 e 28 diz assim: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. E respondeu Daniel na presença do rei e disse: ora, o rei tinha tido um sonho e o rei queria interpretação. Certo isso? Não. O rei queria que a pessoa contasse o sonho e a interpretação. Aleluia. A ponto dos magos ficar desesperados em Babilônia. Ao ponto de todo mundo ficar pavoroso. Mas sabe o que é que Deus estava fazendo? Porque quando Deus quer levantar um crente fiel no cenário, quando Deus quer levantar um crente enraizado no cenário, Deus começa a abalar a estrutura do local. Eu vou repetir para você entender o que Deus está dizendo. Deus começa a abalar a estrutura. Lá na repartição de trabalho, quando a estrutura começar a ser abalada, fique sabendo que vai ser crente enraizado que vai ser levantado ali. Chama mago, chama agoreiro, chama adivinho. E o rei disse: eu quero saber o sonho e quero saber a interpretação. Ao ponto dos magos ficaram tão apavorados, disse: olha, nunca um rei pediu a ninguém um negócio desse. O que tu está nos pedindo é fora do comum, é fora do normal. Aleluia. E mandaram buscar o povo para matar. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Daniel pediu um prazo. Oh, glória a Deus. E Daniel disse: o segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogo, nem mago, nem adivinho pode descobrir. O senhor está apavorado, o senhor está irritado, mas deixa eu dizer, ninguém realmente pode descobrir não. Agora tem uma coisa, aqui tem um crente enraizado, e onde tem um crente enraizado a rota muda. Barracé. Onde tem um crente enraizado, resposta chega. Onde tem um crente enraizado, o céu se manifesta. Oh, aleluia. Tu está crendo que Deus vai se manifestar naquela causa?
Aí dava sé. Deus nesta noite me manda abrir aqui um parênteses para dizer: vou me levantar na causa, vou me revelar no cenário. E você vai ver como uma mão forte vai fazer a diferença nessa história. Ah, que sé. Daniel disse: olha, o que tu quer, não tem mago, não tem adivinho, não tem agoureiro que vai revelar isso aí não. Mas deixa eu dizer uma coisa, rei. Há um Deus no céu que revela segredo. Oh, aleluia. Há um Deus no céu que Ele revela segredo. E Ele fez saber, ó rei Nabucodonosor, o que há de acontecer no fim dos teus dias. Os teus sonhos e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Aí ele começa a dizer: o peito era de bronze. E começa a dizer tudo direitinho. E faz a descrição toda da estátua. E faz a descrição tudo. Aleluia. Mas o que me chama a atenção, aleluia, é quando ele chega, ele diz: a mim foi revelado este segredo. Oh, aleluia. Você é crente, você sabe que Deus é Deus de segredo. Aleluia. Deus conosco, Ele tem segredo. Lá fora tem uma turma doida para saber o que é que acontece aqui dentro. É segredo. Lá fora tem uma turma doida para saber por que é que a gente ainda está de pé. Segredo. Lá fora tem uma turma doida para saber por que é que a gente não desistiu. Segredo. Lá fora tem uma turma doida sem saber por que é que a gente se arruma e vem toda arrumadinha de Bíblia na mão, alegre debaixo de uma luta grande. O que é isso? Segredo. Tem segredo de Deus aí? Debaixo limite. Limite. A mim foi revelado o segredo. Não porque haja em mim mais sabedoria do que todos os viventes. Quando eu vejo a humildade de Daniel, diz: foi revelado esse segredo a mim, não é porque eu tenho mais sabedoria do que os viventes, não. Gente do céu, quando eu vejo essa humildade de Daniel aqui, a mim foi revelado não porque eu tenha privilégio mais do que os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que o rei entendesse os pensamentos do seu coração. Aí quando eu vejo a humildade de Daniel aqui, sabe o que é que eu me lembro? De uma turma que tem por aí aparecendo na internet, que quer oração por meio de Pix, revelação é por meio de Pix. Deus às vezes nem falou com ele, mas diz: Deus está me mostrando, Deus está me dizendo. É uma turma cheia de outdoor, é uma turma querendo tomar glória. Deus vai nesses últimos dias bradar de uma forma tão tremenda. E Deus vai colocar uma bandeira fincada no Brasil e vai derrubar um bocado de papagaio de púlpito, para que saiba que Deus é Deus. Fala uma palavra porque decoraram a palavra. Falam a palavra porque são papagaios repetidores, mas não têm compromisso com a palavra e nem com Deus da palavra. E Deus vai dar uma abalada e vai mostrar que está com fastio e vai vomitar essa turma. Havia naqueles dias de Daniel um decreto do rei. Muita gente ia morrer. O rei tinha decreto, mas Daniel tinha segredo. Oh, aleluia. Saiu o decreto. O decreto era uma sentença, mas foi revelado o segredo. Deixa eu dizer uma coisa, porque Deus está me dando graça e autoridade. Eu abro esse parênteses para dizer isso. Todas as vezes que o inferno abrir uma sentença e manejar um decreto, fique sabendo que vai ter em contrapartida uma revelação de um segredo. Observe que todas as vezes que os servos de Deus foram entrincheirados, foram decretados, Deus se levantou em segredo. Aí nesta noite eu pergunto: vai confiar no decreto ou vai confiar no segredo? Eu prefiro confiar no segredo.
Eu prefiro confiar no segredo. Aleluia. O decreto não anula o segredo, mas o segredo anula, desfaz, desmancha, derruba decreto. Eu vou repetir para você entender o que Deus está falando. O decreto não anula o segredo, mas o segredo desfaz, anula, derruba o decreto. O decreto não revela o segredo, mas o segredo revela o decreto. Oh, aleluia. Você está sentindo aí o que eu estou sentindo aqui, meu irmão? Aí viassé, Nimítio, tem tanta gente que já pensou de toda forma lhe paralisar, lhe neutralizar. Pelo gosto, nem tu estava aqui mais, dando glória. Mas aqui está você bonito, dizendo: Ele é, Ele tem, Ele pode, Ele faz. Oh, aleluia. Sempre que uma armadilha é levantada, o Deus de segredo anula decreto. Sempre que uma sentença é levantada, o Deus de segredo neutraliza o decreto. Oh, aleluia. Eu gosto muito quando no capítulo 6 de Daniel, depois que Daniel ora, mesmo sabendo do decreto do rei que não poderia se fazer petição a nenhum Deus durante o período de 30 dias. E a Bíblia diz assim, capítulo 6 e versículo 17. E foi trazida uma pedra, e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel e o anel dos grandes. Diga comigo, foi selada a cova com o anel real e com o anel dos grandes. Muito bem. Para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Olha, cova selada, marcada com o anel do rei, marcada com o anel dos grandes. E a Bíblia é clara, diz: isso foi feito para não se mudar a sentença acerca de Daniel. Aleluia. Quanta pequenez os homens achar que Deus respeita os seus anéis. Quanta pequenez os homens achar que Deus é manipulado pelos seus anéis. Tem uma turma aí que acredita no seu bacharelado, acredita na sua faculdade. Estude, meu filho, mas baixe a bola, porque Deus não respeita seu anel. Ai, que assé. Deus não se curva para a perseguição, nem de grande nem de pequeno. Aleluia. Deus não tem parte em patota de perseguidor. Ele é Deus dos fiéis. Deus não compactua. Havia uma trama diabólica sobre a vida de Daniel. Mas meu filho, sabe o que é que eu acho lindo em Deus? Que Deus, a patota se ajunta, conversa, manda mensagem, marca reunião, faz os acordos, faz os conchaves, se ajunta tudinho. Aí tá certinho que tão forte. Deus chega lá e faz. Barrassuri mandeca. O sopro de Deus, quando entra em cena, acaba com batalhão, patota, levante, perseguição. É o sopro do divino. Todas as vezes que houve decreto sobre a vida de crente fiel, Deus se posicionou. Aleluia. Para José, cova, Deus tirou. Para Jeremias, calabouço, Deus tirou. Para Sadraque, Mesaque e Abidênego, fornalha, Deus tirou. Aleluia. Para Paulo e Sila, prisão, Deus tirou. Não adianta, é perseguindo, Deus tirando da tramela, da trama, da perseguição. Aí você biadecavanai andocomanai. É Deus desfazendo laço, quebrando barreira.
Crentes enraizados, eles não mudam de acordo com o ambiente. Tem uma turma de crente que eles é igual ao camaleão. Se o negócio está verde, ele fica verde. Se está vermelho, ele fica vermelho. Não, meu filho. Tem até um ditado lá no nosso Nordeste, não sei se aqui vocês já ouviram, que tem um ditado que diz assim: terra de sapo, de cócoras com ele. Crente enraizado não, ele não muda de acordo com o ambiente. Ele é crente no meio do rico, é crente no meio do pobre, é crente no meio dos crédulos, é crente no meio dos incrédulos. Ele é crente lá dentro, ele é crente aqui dentro, ele é crente lá fora. Ele é crente em casa, ele é crente no trabalho, ele é crente indo, ele é crente vindo. Ele é crente, ele é crente, ele é crente. Ele não muda de acordo com o ambiente. Oh, aleluia. E eu acho interessante quando eu falo nesse crente que não muda de acordo com o ambiente. E aí eu me lembro do que aconteceu lá no capítulo 3 de Daniel. A adoração, a consagração da estátua levantada por Nabucodonosor. Oh, aleluia. E o que eu acho interessante, que a adoração dessa imagem lá no campo de Dura estava tudo programado. Gente, era uma festa grande. Diga comigo, era grande. Era presidente, prefeito, sátrapas, oficiais, juízes, embaixadores, donos, diretores de província. A turma nata, a elite do reinado de Nabucodonosor, estava todo mundo ali. Quem se atreveria a contrariar Nabucodonosor? Quem se atreveria a não se prostrar? Ora, você sabe, não precisa a gente ir muito adiante não. Você sabe que tem uma turma que para bajular é com ele mesmo. Ele para bajular, meu filho, é com ele mesmo. Então, o ambiente era propício à bajulação. O ambiente era propício à barganha. Vamos lá. Afinal de contas, Nabucodonosor pode nos elevar, pode nos promover. Era um ambiente propício a aceitar o que estava sendo dito ali. Aleluia. Mas crente que não é camaleão, é enraizado. Oh, aleluia. Ele é crente. Ele é crente. Aleluia. E a ordem era, no capítulo 3, verso 6 diz: qualquer que não se dobrar e não adorar, será na mesma hora. Não é amanhã, não é daqui a meia hora, não é depois não. Será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abidênego já sabiam qual era o decreto, qual era a sentença. Mas sabe o que eu acho interessante? É que quando você é enraizado, você ganha uma marra que ela não é sua, ela é do céu. Você ganha uma ousadia que ela não é sua, ela é do céu. Mas o que é isso, irmã Aparecida? É porque quem está enraizado, ele sabe de onde é que vem a seiva dele. Ele sabe de onde é que vem o sustento. Ele sabe de onde é que vem a água. Ele sabe de onde é que vem as maravilhas. E a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abidênego disseram ao rei Nabucodonosor: aleluia. Com relação a esse negócio, a gente não precisa nem lhe responder. Olha, gente, era para o rei. Com relação a isso, eis que nós não necessitamos de te responder. Eu não preciso nem lhe dar uma resposta. Em outras palavras, era como se Sadraque, Mesaque e Abidênego estivessem dizendo assim: mas rapaz, me respeita. Eu sirvo a um Deus vivo, tu vai achar que eu vou me dobrar diante do teu boneco. Tu é besta, rapaz, me respeita. Com relação a isso aí, não tenho nem o que dizer para você. Meu filho, nós estamos falando de Sadraque, Mesaque e Abidênego, cativo, falando para um rei, temido, do porte de Nabucodonosor. Se ele dissesse isso para os eunucos, para os empregados do rei, já era atrevimento. E dizer para o rei: oh, aleluia. Irmã Aparecida, e a senhora está dizendo que crente enraizado é atrevido? Não, crente enraizado é ousado. Eis que o nosso Deus, escuta aqui, eu não vou nem falar sobre isso. Eis que o nosso Deus, a quem servimos, Ele pode nos livrar. Se Ele quiser, Ele pode nos livrar. Mas
Mas se ele não livrar, ainda que ele não livre, fique sabendo, nem ele não livrando, eu não abro mão. Eu não vou me dobrar. Fica sabendo, ó rei, eu não me dobro. Deus está procurando para a última hora da igreja na terra crentes enraizados que não cedam à tentação de se dobrar para os ditames do mundo, para as vozes do mundo. Aguce o teu ouvido, porque este ouvido é ouvido de profeta, é ouvido que vai ouvir a trombeta, é ouvido que vai ouvir o arrebatamento. Ai, se ele quiser livrar, ele livra. Mas ainda que ele não livre, eu estou com ele e não abro. Eu também não me dobro. É esse Deus que você serve. Você veio aqui para adorá-lo. É esse Deus que você serve. Você veio aqui para testificar da sua grandeza. Rebai, eu dou a sé. Rípia sé. Crente enraizado, ele não tem fé decorativa, minha filha. A fé dele não é decorativa, não. Eu vou vestir uma fardinha, porque as irmãs estão em festa. E hoje é o dia da minha fardinha. Mas amanhã ou depois, assim, se eu quiser fazer outra coisa, aí eu posso fazer. Não, o crente enraizado, ele não tem fé decorativa. Ele é o que ele é. Oh, aleluia. Sabe por quê? Porque Deus nos conhece na intimidade. Deus nos conhece no secreto. Deus nos conhece dentro da nossa casa. Deus nos conhece no segredo do nosso quarto. Deus te conhece quando você dobra o joelho e diz: Deus, e essa bênção quando eu vou contar? Deus, quantos anos eu oro por esta causa. Mulheres do ciclo de oração, escuta, Deus é Deus que ouve gemido. Ai, que assé. E nesta noite Deus manda dizer: não se desespera, vou eu alcançar a vida da tua filha de uma maneira tão extraordinária que só o céu saberá fazer. Ai, que assébia. Deus honra a atitude de crentes de fé, de crente enraizado. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abidênego foram ousados. O rei irou-se. A Bíblia diz que o semblante dele mudou. Porque tem uma turma que ela tem um espírito da Nabucodonosor. Ela quer que você ande de acordo com o ditame dela. Mas você foi levantado porque Deus tem investido na sua raiz. Deixa Deus alimentar você pela raiz, meu irmão. Oh, aleluia. Fornalha aquecida 7 vezes mais. Chama-se os mais fortes para lançar os homens na fornalha. E a Bíblia diz que eles foram amarrados com seus calção, seu chapéu, amarraram de todo jeito. A vontade era acabar. Rebola lá dentro da fornalha. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quem lava roupa aqui sabe que se a gente fizer, eu não sei aqui no Rio Grande do Sul se vocês têm esse costume, mas lá no Nordeste é comum. Às vezes a gente lava uma roupa, estende no varal, daí a pouco uma pessoa, não sei quantos quilômetros de distância, faz um fogo lá vem a fumaça, desgraça a roupa. De longe, fumaça acaba com roupa. Fica a catinga de fogo, fica a catinga de fumaça. Fica ou não fica? Aleluia. Mas lá no campo de Dura, Deus disse: eu vou mostrar como é que eu faço. Oh, aleluia. Estava tudo programado para a festa de Nabucodonosor, ele ser a estrela. Deus disse: aqui hoje quem vai brilhar sou eu. Eu vou mudar o protocolo. Eu vou mudar o sentido da festa. Oh, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz, capítulo 3, versículo 27 a 29. E ajuntaram-se os sátrapas, prefeito, presidente, capitães do rei, contemplando esses homens. Mas quando puxaram Sadraque, Mesaque e Abidênego, foi visto 4 homens, não foi?
Quando trouxeram, a Bíblia diz que eles foram rodeados. Está no texto. Aleluia. E viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Oh, aleluia. Corpo de crente fiel tem dono. Corpo de crente fiel tem dono. História de crente fiel tem dono. Ai, a deve a sé. Tem gente que diz assim: vai sair daquele jeito. Vai sair do jeito que Deus quer. Não adianta lançar maldição. Vai sair no tempo de Deus, do jeito de Deus, na graça de Deus, no poder de Deus, na unção de Deus. Ah, que sé. A Bíblia diz que eles se juntaram e viram que o fogo não teve poder algum. Fogo de Nabucodonosor tem poder não, viu? Fogo de Nabucodonosor tem poder não, viu? Fogo de Nabucodonosor tem poder não, viu? Fogo de Nabucodonosor não tem poder não, viu? É só fogo. Fogo de Nabucodonosor. Ai, a turma agora está ficando forte. Pode juntar a tropa. Rapaz, tocou versé. Aquece fornalha. Nós vamos botar quente. Bote quente. Repapapá. Junta-se sátrapas, presidentes, tesoureiro. Fogo não tinha tido poder algum. E a Bíblia diz mais: nem um só cabelo da cabeça tinha queimado. Diga comigo: Deus cuida do corpo, cuida do cabelo também. Nem suas capas tinham mudado, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Oh, aleluia. Está com medo de perseguição por quê? Bata aí quem está do seu lado, diga: se preocupe não. Perseguição, nem o cheiro dela fica. Nem o cheiro fica. Nem o cheiro fica. Nem o cheiro. Nem o cheiro. Nem o cheiro. Nem o cheiro. Nem o cheiro não fica, não fica. Pode juntar a tropa, pode aquecer a fornalha. Não vai ter poder, fogo de Nabucodonosor. Ai, Anderibiassé. E agora, irmã Aparecida, deixa a turma pedir arrego. Eu acho bonito em Deus, sabe? Tudo em Deus eu acho lindo, mas tem umas coisas que Deus faz assim que me encanta. Porque Deus tem uma maneira de botar soberbo para pedir arrego. Eu vou repetir, porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Deus tem uma estratégia de botar soberbo para pedir arrego. Bota o camaradinha no canto e ainda bota para confessar. Foi assim com Nabucodonosor, meu filho. Deus encurralou o homem de uma maneira que ele confessou. Nabucodonosor abre a boquinha dele, que diz: aquece a fornalha. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego. Parracé. A minha alma se alegra e a tua também. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Porque eles não quiseram cumprir a palavra do rei. Preferiram entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem a outro Deus. Aleluia. Aí ele disse: agora eu já entendi que arrumadinho não funciona com esse Deus. Eu já entendi que perseguir esse povo também não funciona com esse Deus.
Eu já entendi que aquecer fornalha para botar esse povo também não dá certo, porque nem cheiro de fogo pega esse povo. Oh. E agora? Bom, eu entendi que até agora eu estava pensando que eu era forte, mas agora eu estou vendo que forte é o Deus deles. Por mim é feito um decreto. Gente, você está diante de um campo, como era o campo de Dura. Você ficar de pé e você ser denunciado, e de repente sai um decreto. Eu, Nabucodonosor, aleluia, faço um decreto pelo que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia, vocês aprendam a respeitar o Deus deles, viu? O camarada pode até não respeitar você, mas vai respeitar o Deus de quem você é e a quem você serve. Eu, Nabucodonosor, faço um decreto pelo que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, as casas deles sejam feitos um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. É forte, Rio Grande do Sul. Esse Deus não tem quem possa livrar como Ele. É forte, Brasil. Esse Deus não tem quem possa livrar como Ele. É forte, São Leopoldo. Esse Deus não tem quem possa livrar como Ele. É forte, La Charlau. Esse Deus não tem quem possa livrar como Ele. E aí, irmã Aparecida, Nabucodonosor, baixe a crista, ele faz. E aí, Nabucodonosor, baixe o tom de voz, ele faz. E aí, irmã Aparecida, pode baixar o nariz, ele faz. Não adianta endurecer o cangote, ele faz. Oh, aleluia. Crentes enraizados, eles testificam a verdade de Deus, independente do status ou da patente. Aleluia. Isso quer dizer o que, irmã Aparecida? Que um crente enraizado, ele prega para o pobre e prega para o rico. Ele prega para o analfabeto e prega para o doutor. Ele prega para o indouto e ele prega também para o bacharel. Ele não respeita, ele testifica da verdade, independente do status ou da patente. Aleluia, glória a Deus. Quando Daniel foi chegado para dar a interpretação para Nabucodonosor, no capítulo 4, ele disse para Nabucodonosor: serás tirado de entre os homens, a tua morada será com os animais do campo, te farão comer erva como boi, serás molhado pelo orvalho do céu, vai se passar 7 tempos por cima de tu, até que tu conheças que o Altíssimo tem o domínio sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer. Aleluia. Daniel confrontou Nabucodonosor. Em outras palavras, sabe o que Daniel estava dizendo? Aleluia. Ou muda de atitude, rei, então vai comer capim. Ou muda de atitude, então se prepare para receber orvalho no lombo, vai comer capim. Oh, aleluia. Ou muda de atitude ou vai dormir no pasto. Mas você precisa mudar de atitude. Oh, aleluia. Crente enraizado, aleluia. Eles nutrem uma vida de intimidade com Deus, mesmo na perseguição. Aleluia. Esse era o Daniel, que lá do capítulo 6, que mesmo sabendo do edito que não podia orar, ele orava com as janelas abertas para a banda de Jerusalém. Aleluia. Crentes enraizados, eles sabem se posicionar em defesa da fé que eles professam. Aleluia. Crentes enraizados, eles vivem livramentos. Aleluia. No capítulo 6, quando o rei chega na boca da cova, a Bíblia diz que ele chama Daniel com a voz triste: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o Deus a quem tu continuamente serves tenha podido te livrar. Daniel grita lá dentro da cova e diz: sim, ó rei, aleluia, o rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e
fechou a boca dos leões. Porque em mim foi achada a inocência. Crentes enraizados vivem livramento. Tem porta de livramento que Deus abre para você. Que Deus abre na vida dos teus. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Eu vivi uma experiência grandiosa. Um sobrinho meu, você possivelmente já deve ter ouvido esse testemunho. Ele foi diagnosticado com H1N1, quando na verdade era uma pneumonia. Mas naquela época estava começando H1N1 e lá os médicos deram um erro e foi diagnosticado. Ele foi medicado como se fosse H1N1, de maneira que ele entrou em coma, foi para a UTI. Ele passou dias na UTI, tivemos que tirar ele de Mossoró para o hospital em Fortaleza, o Hospital São Mateus em Fortaleza. Tivemos que tirar com a UTI do plano de saúde da Unimed. E o caso era irreversível, aos olhos humanos irreversível. Eu me lembro que eu fui naquele avião com ele. Minha irmã estava desesperada, sem estrutura de ir. Ela foi por terra e eu fui dentro do avião junto com meu sobrinho. E quando chegamos lá, o rapaz olhou para mim, o médico olhou para mim na ala que recebeu ele e disse: faz pena, esse rapaz tem um porte atlético. Eu digo: ele gosta de fazer musculação. Um porte atlético, um menino novo. E esse rapaz teve ficado nesse quadro. Olha, ele está com catéter, mas ele está infeccionado. Ele está com isso. O rim começou a paralisar. Isso. Enfim, ele deu todo o diagnóstico que era irreversível. Ele disse: possivelmente esse quadro não vai evoluir. Aleluia. Mas eu estou dentro do contexto. Aleluia. Que o crente, quando ele é enraizado, ele vive livramentos. Quando o avião da UTI lá em Mossoró baixou, no aeroporto de Mossoró, e eu estou lá olhando aquela situação, meu sobrinho tão inchado dos dias das medicações que tinha tomado, parecia aqueles bonecos infláveis de posto de combustível. Quando eu estou olhando aquele quadro e ele todo aparamentado, todo cheio de fio, de repente o Espírito Santo, a voz que falou com Paulo lá em alto mar. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Aquela voz falou comigo e disse: tire o celular e fotografe tudo, porque você vai precisar das fotografias para o culto de ações de graça. Eu tiro o celular e começo para bater foto. E a médica intensivista que veio naquela UTI olhou para mim como quem diz, e ela tinha razão, como quem diz: como é que pode uma situação de saúde dessa e a mulher tirando foto? E eu olhei para ela, ela disse: a senhora é o que dele? Eu disse: eu sou a tia. Eu disse: doutora, talvez a senhora não esteja gostando, mas eu estou tirando essas fotos aqui porque eu vou com ele no avião, mas eu estou tirando essas fotos aqui porque eu preciso ter essas fotos em mãos para me contar no dia do culto de ação de graça como é que ele estava e como é que Deus fez. Ela olhou para mim assim, como que diz: não estou acreditando, o cabo está mais para lá do que para cá, e você dizendo que vai contar. Por quê? Porque quando você sabe quem é o Deus a quem você serve, quando Ele falar com você, marche crendo, marche glorificando, marche acreditando. Quando chegamos em Fortaleza, o mesmo diagnóstico que o médico deu. Não tem como a gente ver a reversão desse quadro. Aleluia. Mas Deus tinha usado uma irmãzinha bem humilde. Sabe aquelas irmãzinhas pequenininhas? Neste tanto eu vi uma bem pequenininha subindo aqui. Quando eu vejo essas irmãzinhas pequenininhas, sabe o que eu imagino? Não desprezando as grandes, mas quando eu vejo as pequenas, Deus fez elas pequenininhas, porque se fizesse maior, estragava. Lá em Mossoró tem uma irmãzinha pequenininha, cheia de fé. Aleluia. E ela, numa dessas visitas que ela foi na minha casa, Deus tomou ela e disse assim: minha filha, eu vou fazer uma obra no meio da tua parentela. No meio daquela ventania, eu não estava assimilando o que Deus estava fazendo. Meu sobrinho internado, quadro caótico, praticamente desenganado pela medicina. Uma irmã lá de Fortaleza ligou para mim e disse: irmã Aparecida, vamos para um ciclo de oração? Está na UTI, vocês não podem estar mesmo lá dentro com ele, então vamos hoje para o ciclo de oração. E eu acertei com ela, levei a minha irmã, mãe desse meu sobrinho, minha irmã Fátima. E quando chegamos naquele ciclo de oração,
Lá vem um irmãozinho desses pequenininho também, que quando Deus não fez maior, porque estraga. E lá vem ele, lá vem, cheio do poder de Deus. Quando chegou perto de mim, disse: mulher, te digo assim, vou eu enviar um anjo na UTI do São Mateus. E direi assim: Júnior, Júnior, ouve a voz do teu Senhor. Se Deus enviar o anjo, meu filho, está enviado. Se Deus prometeu fazer, está feito. Oh, aleluia. O quadro era irreversível. No outro dia, eu vou sair no corredor do hospital, está o médico com dois raios-x, falando para o rapaz do raio-x: de quem é esse pulmão? Eles: de Ivan Júnior, rapaz de Mossoró. E de quem é esse outro aqui? É de Ivan Júnior, rapaz de Mossoró. O médico disse: esse aqui foi tirado quando? Foi tirado ontem. E esse aqui? Foi tirado hoje. Aí o médico não acreditava, olhava e dizia: peraí, de quem é esse raio-x aqui? Doutor, é de Ivan Júnior, rapaz de Mossoró. De quem é esse outro raio-x? É dele mesmo, de Ivan Júnior, rapaz de Mossoró. Mas esse aqui não foi tirado ontem? Foi. Mas o médico disse: é impossível. Quando o médico levantou o primeiro raio-x, o do dia anterior, o pulmão totalmente necrosado. O segundo, o pulmão limpo. Ai, barracé. Limite. Esse é o Deus de quem você é e a quem você serve. O médico disse: eu não estou entendendo nada. Eu vinha por trás e disse: doutor, botei a mão nele, disse: doutor, isso aqui eu estou entendendo tudo. Deus falou comigo ontem. O médico olhou para mim assustado. Ele disse que ia enviar um anjo lá na UTI do São Mateus. O senhor entra lá quando está de plantão, mas o anjo, ele não respeita plantão de ninguém. Ele entra na hora que ele quer. Ele entra na hora que ele ordena. O rapaz escapou, até hoje está vivo. Por que eu estou contando isso? Para você entender que o Deus de quem você é e a quem você serve faz maravilhas. Fica de pé adorando a Deus. Alguém que quer aceitar Jesus como Salvador nesta noite? Alguém aí fora, alguém no templo, alguém na galeria que quer entregar a sua vida para Jesus? Se tem, vem à frente. Oh, aleluia. Glória a Deus. A oportunidade está aberta. Se tiver alguém que queira se reconciliar, que queira voltar para Jesus, que queira aceitar Jesus, nós estaremos aqui para orar por você. Oh, aleluia. Nós vamos orar agora. E nessa oração você vai dizer: Deus, fortaleça as minhas raízes. Fortaleça a minha fé. Multiplique a minha confiança. Deus vai visitar alguém que aos seus olhos é uma situação irreversível. Está tomando medicação, mas não vê o quadro evoluir. Está tomando medicação, mas o quadro não muda. Nós vamos orar agora. E você vai dizer comigo: Senhor, fortaleça a minha fé. Fortaleça as minhas raízes. Maravilhoso Deus, Pai de bondade. Em nome de Jesus, a tua igreja ergue a voz. Em nome de Jesus, a tua igreja, Senhor, se une. Em clamor, em petição, em rendição a ti, ó Deus. Tu que és o Deus de perto, o Deus de longe, o Deus de projetos, o Deus de maravilhas. Visita a casa da minha irmã, visita a casa do meu irmão. Faz maravilhas, muda aquele quadro, muda o cenário. Visita pessoas que estão com problemas de doenças psicossomáticas. Síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, depressão. Ouve a voz do Senhor. Em nome de Jesus, a cura. Em nome de Jesus, a refrigério. Em nome de Jesus, a graça. Em nome de Jesus, a renovo. Em nome de Jesus, a libertação.
Em nome de Jesus. Nós declaramos vitória. Vitória para a tua igreja. Vitória para o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Abraça aí meu irmão, quem está do seu lado. Abrace minha irmã, essa companheira que está do seu lado. Libere uma palavra do céu para a vida dela. Num abraço, Deus pode liberar cura. Num abraço, Deus pode liberar livramento. Que Deus nos abençoe.